Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículos 20 até o 26. 6 versículos para nossa meditação. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. João capítulo 12, do 20 até o 26. Amém? Aqui o título desse texto diz assim: alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Irmão, nós estamos aqui no texto que vai falar que uns gregos quiseram conhecer Jesus. E aí, irmãos, para quem já estudou a história dos gregos ou até assistiu já um filme, se conseguiu assistir um filme, é dos gregos, irmãos, que vêm, é da Grécia, é de Roma, que vêm as pessoas que ficam fascinadas pelo corpo. Os gregos, eles só queriam cuidar do corpo, mas também eles queriam muita sabedoria. Parece que nós estamos vivendo num tempo cheio de gregos no nosso bairro, na faculdade, na escola, no trabalho. Talvez você conheça um bocado de grego. Todo mundo agora quer ser do tamanho de um cavalo, do hipopótamo, do rinoceronte. E se não pode ir na academia, tem gente tomando até óleo. Os gregos, eles começaram a idolatrar o próprio corpo. Irmão, é sério o que eu estou falando. Os gregos, para eles terem um evento muito receptível, quando vinha um governador, um presidente, um prefeito, na época não tinha presidente não, era outro nome, Pôncio, imperador, e aí o que é que eles faziam? Eles fizeram, arenas, igual a Arena das Dunas, às vezes até maiores, coliseus, e ali ele chamava toda a comunidade, toda a população, e lá dentro ele colocava homens para lutarem um contra o outro, e tinha que ser os mais fortes, os gladiadores, tinham que ser homens musculosos, e aquele homem que trazia alguém, e era o prefeito dali daquela cidade, ele ainda dizia mais assim, é nós que fazemos com que ele fique forte assim.
A comida que ele come para ficar assim é a gente que fornece. São as comidas dos deuses, os manjares do rei. Mas ainda bem, irmãos, que nós estamos vivendo também no meio, onde ainda tem crente da Assembleia de Deus que não come os manjares do rei. Os 3 jovens da fornalha, inclusive Daniel também, quando foram separados, na verdade foram separados, porque eles não quiseram comer dos manjares do rei. Sabia, irmão, que tem gente até no teu trabalho que te oferece manjares para depois te escravizar? Para depois dizer assim, ó, eu que sustento ele. Ele só é assim porque eu que coloquei ele aí, fui eu que fiz ele. Assim os gregos faziam. Mas hoje eu não quero falar muito desses gregos aqui não. Porque hoje nós estamos ainda no meio de um bocado de grego. Mas ainda bem que eu quero falar dos gregos que procuraram conhecer a Jesus. Esses gregos aqui, irmão, nesse capítulo, vieram para a festa. E lá sentiram o desejo de conhecer Jesus. Irmão, coisa boa é ver esse tipo de grego querendo conhecer Jesus. Está aqui o tamanho, o homem é forte, mas quer conhecer Jesus. O homem até vai para a academia, mas não deixa de vir para o culto. O homem está lá de manhã 5 horas, mas não deixa também de vir para o matutino quando é preciso. É grego, aparência, mas é um grego crente na presença de Deus. Oremos, irmãos, pelos nossos filhos. Pode até parecer com grego, mas seja um grego crente que queira conhecer Jesus, né? Aí esses homens aqui querem conhecer. E nesse texto vai falar de 2 homens fora Jesus, 3. O maior deles, Jesus, mas mostra mais 2. Filipe e André. Os gregos aqui diz que eles vão até Filipe. Mas, irmão, parece que Filipe não tem muita intimidade com Jesus, não. Quando eles vão até Filipe, parece que Filipe não sabe o grego. Aí diz, como é? O que é que tu está falando? Não estou entendendo, não. É o quê? Aí ele, como ele não tinha intimidade, parece, e aí ele não consegue levar até Jesus, aí ele leva para alguém que consegue levar até Jesus. Aí eu já começo dizendo, se você não consegue levar ninguém para Jesus, leve pelo menos para alguém que sabe levar alguém para Jesus. Sabe quem levou? André. Aí eu fui estudar sobre André. Irmão, faz 15 anos que Jesus me deu essa mensagem. Nunca ele deixou pregar. Estou pregando esse mês. Para onde eu vou? Eu falo um pouco também de André, fora falar de Jesus. Estudando sobre André, irmão, olha aí. André aparece 3 textos na Bíblia. 3 somente. Se aparece muito o nome dele, aparece 9 vezes. Só que uma coisa interessante que me chamou a atenção: André foi o primeiro discípulo chamado por Jesus. O primeiro. Talvez se alguém aqui fosse André, dizia assim, se visse um negócio desse, tivesse vivo, né? Assim, como é? Se André tivesse vivo, como é? Eu só aparece 3 vezes nesse livro. Meu nome só aparece 9, mas eu fui o primeiro a ser chamado. Eu quero meu nome em evidência. Mas André, irmãos, aparece pouco na Bíblia. E a primeira vez que aparece, Jesus chama, o próprio Jesus chama André. Olha o privilégio. Jesus chamar alguém e dizer assim, ei, te escolhi, me segue. E foi o primeiro. Aí de bom grado segue. Irmão, e coisa boa é que André, assim que aceita seguir a Jesus, ele vai logo para o irmão dele, Pedro. Aí diz assim, Pedro, achamos o Messias, dito por todos os profetas.
Aí Pedro, evangelizado por André, vem até Jesus. André aparece a primeira vez, logo do texto, o primeiro texto que tem, ele é chamado por Jesus e ele já aparece trazendo alguém para Jesus. Aí sabe o que eu entendo, irmão? Que você pode até aparecer pouco, mas a pouca vez que você aparecer, o pouco que tu aparecer, apareça trazendo alguém para Jesus. Ele trouxe o irmão dele, mas aí, interessante que André some. Sabe quem aparece mais do que ele? Pedro, aquele que André chamou. Pedro aparece, nós sabemos as histórias de Pedro. Pedro foi o que cortou a orelha do homem, né? Ficou lá e andava com a espada. Pedro foi aquele que sempre na hora do barco lá, Pedro vai sendo porta-voz, diz: Senhor, tu não tem vergonha não, está dormindo enquanto nós estamos se esforçando. Pedro era o porta-voz. Pedro chegou e disse assim: ó, não, todo mundo pode te trair, eu não te trairei. Pedro também aparece lá na lavagem dos pés, quando Jesus vê, diz: espera aí, quando ele vir eu vou dar uma lição agora a ele. Eu vou dizer que eu sou crente de verdade. Eu vou dizer que eu não quero ir lavando meus pés não, que eu que tenho que lavar os pés dele. Imediatamente esse mesmo Pedro muda de opinião. Tem crente assim, que fala entusiasmado, mas parece que é só de boca, muda de opinião logo, mas aparece muitas vezes. Aí olha aí, Pedro começa a estar mais em evidência, André, Pedro, mais em evidência do que André some. Aí agora, alguém pode até, né, se fosse André, se André tivesse vivo hoje, se ele visse essa cena, Pedro sendo até o pastor, né, em Jerusalém, Israel, André poderia dizer assim: rapaz, como é que pode? Foi eu que chamei o meu irmão aparece mais do que eu, é pastor e nem auxiliar e nem obreiro eu sou. Sabe o que é que eu aprendo? Se contente com a tua chamada, de chamar alguém e levar até Jesus. Não, mas porque agora ele já é mais do que eu. É porque a chamada que Jesus tem na vida dele é essa. Você foi um instrumento para chamar. E chame. André some. Segunda vez que André aparece, capítulo 6 de João. Está lá a multidão. 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Está escrito. 5.000, fora as mulheres e as crianças. Se fosse marido e mulher, 5.000 mais 5.000, só de mulher. Menino, um casal tinha mais ou menos 12 na época, em Israel. Cada casal tinha 12. Era a empresa de Israel. Era para cuidar do trigo, era para cuidar das ovelhas. Então, né? Os diretores da empresa já faziam os funcionários. E o bom era deles, né? Podia cobrar. 5.000. Está escrito que fora as mulheres e as crianças. Aí, irmão, os discípulos foram evangelizar, expulsaram os demônios, curaram os enfermos. E chega maravilhado: Jesus, no teu nome nós expulsamos as enfermidades e os demônios. Aí Jesus diz: não vos maravilheis com isso, antes que o seu nome está escrito no livro da vida. Só que lá vem uma chibatada. Jesus, 5.000 pessoas, Jesus, 3 dias, só não tem pena deles não. Não tem mais comida, despede o povo para comer, para beber. 3 dias, o Senhor está cansativo para eles, estão cansados, estão com fome. Jesus, conhecendo o coração do homem, que eles não queriam era discipular o povo, eles não queriam. Eles não queriam cuidar do povo, eles não queriam. Eles queriam o movimento. Mas depois de 3 dias, eita, é muita gente para nós cuidar. Não, vamos.
botar para tudo para casa. Jesus, os homens estão com fome. Aí Jesus, está preocupado com eles? A preocupação é a comida? O que é que tem aí? O que é que tem? Aí Filipe, o homem da razão. É bom na igreja ter alguém da razão também. O homem da matemática. Peraí, 5.000, 9 fora as mulheres, 9 fora os 12 meninos de cada. É muita gente. Aí Filipe se apresenta assim, ó, o homem natural. É muito bom ser natural até e saber assim na ponta da caneta. Aí Filipe diz assim, Jesus, 200 denários não daria para sustentar esse povo todinho hoje, numa alimentação. Aí Jesus continua procurando alguém espiritual. Alguém tem alguma coisa aí? Sabe quem aparece? André. Segunda vez que André aparece. Aí ele vem trazendo, ó, diz, Jesus. Aí vem trazendo, menino, vai, anda, menino. Aí aparece André de novo, trazendo alguém de novo para Jesus. Mas é uma criança, tem nada não, traga para Jesus. Mas é um adolescente, tem nada não, traga para Jesus. Eu imagino Filipe olhando assim para dentro do cesto e olhando para André, disse, esse homem só pode ser louco. Irmão, o cesto do menino, eu imagino André assim, meu filho, é o quê? Eu trouxe para Jesus. O quê? 5 pães, 2 peixinhos. Eu imagino Filipe dizendo assim, homem, tu vai levar esse menino com esses 5 pão? Esses 5 pão e 2 peixes, tu vai levar? E André olha assim e diz, eu vou levar esse menino para Jesus. Aí eu já aprendo, traga o menino para Jesus, deixa o restante com Jesus. Traga a criança, o adolescente, o jovem, traga, o restante é com Jesus. André não diz nada, só diz assim, ó, Jesus, olha quem eu estou trazendo. Olha quem eu estou trazendo. O que é que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Se fosse aqui, 5 pão francês, 2 gingas. A irmã Dilza disse que só ela comia. Eu não vou mentir, eu comia, ainda botava ovo dentro e salsicha. Mas ele trouxe. Aí eu repito, apareça pouco, que nem André, mas toda vez que aparecer, apareça trazendo alguém para Jesus. Ah não, mas está perto da festa, é muito dinheiro, é muita gente, falta muito ainda, e cadê? Traga para Jesus. A solução está com ele. Mas o que é que tem? É só uma costureira com os panos aqui. Traga para Jesus. Traga para Jesus. Aí Jesus pega e diz assim, vocês estão preocupados com comida? Tem aqui um menino com um cesto, com 5 pães e 2 peixinhos. Pegue aí cesto, 12, cada um. Mande o povo se sentar. E distribua. E quanto mais se tirava pão e se tirava peixe, se enchia o cesto, sobrava que esborrotava assim, ó. E para vergonha de Satanás, sobrou 12 cestos cheios. Filipe, eu acredito que nesse dia se converteu. Aí, irmão, sobrou 12, cada um cheio, transbordando, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Aí, para que sobrou cada um cheio? Para os discípulos ainda ter para distribuir para outras pessoas. Não estava com sentimento de pena? Ainda sobrou. Sabe para quê? Vai chamar mais. Tem mais comida aqui. Aí
passa o tempo. Os outros personagens aparecem, mas irmão, eu fiquei quase triste. Eu fui olhar, não, peraí, deixa eu ver aqui na lista dos nomes dos discípulos. André vai aparecer primeiro. Irmão, André aparece em quarto lugar, até na lista dos discípulos. E aí, num pódio, tem o primeiro lugar, igual teve aqui na EBD. Primeiro lugar foi as crianças, os juniores. Segundo lugar. Terceiro lugar. Mas ninguém mostrou o quarto lugar. Quem foi que tirou o quarto lugar? A gente mal lembra. André aparece no quarto lugar. Mas foi o primeiro a ser chamado. Se ele tivesse vivo e tivesse o pensamento de algum de nós, ele dizia assim: eu quero ser o primeiro, não fui chamado primeiro. Tem que aparecer o meu nome. Irmão, até a música que a gente aprendeu desde pequeno naquele barquinho não tem André. Pedro, Tiago e João no barquinho. Cadê André, irmão? Parece que de propósito esqueceram do homem. Sabe por quê? Jesus disse assim para André, aqui na palavra, e disse para mim: apareça pouco, mas toda vez que aparecer, apareça trazendo alguém para Jesus. Aí, irmãos, agora aparece nesse capítulo que nós lemos os gregos. Os gregos, irmãos, fora a musculatura, né? O trabalhar da Grécia, de Roma, eles também ficavam nas praças, querendo trocar ideia. Eu quero saber quem tem alguma novidade que nós não sabemos. Eu quero saber quem é mais sabido do que nós. Aí ficava nas praças, e aí diz: alguém tem alguma novidade? Alguém tem uma boa notícia, uma notícia nova que nós não sabemos? É de onde vem a palavra evangelho, no grego evangelion, que significa eu tenho uma boa notícia. Tem mais uma coisa, uma notícia nova. Paulo enfrenta lá em Atenas, olha tudo, aí vê os deuses tudinho lá, aí diz: pelo amor de Deus, isso aqui, olha o homem da barbona, eita, o outro aqui com o negócio de um tridente, vai lá, deusa Diana, olha, pelo amor, aí pega, vê um altar, sem ninguém, um nome assim: ao Deus desconhecido. Se até Deus foi desconhecido por alguém, você que quer ser conhecido demais, quer que o nome apareça muito. Aí Paulo olha assim e diz: você está aí, eu conheço esse Deus. Se ajoelha lá e começa a orar. Daqui a pouco os gregos não se fala, eu estou me coçando todinho para ir conversar com aquele homem ali. Esse homem conhece esse Deus. Sim, nós botamos aí porque pode faltar algum. Ele diz: pois é esse que eu sirvo, esse Deus que vocês não conhecem. Sabe quem se converteu? O gerente do aerópago, o gerente do lugar que estava lá, o guia turístico, o recepcionista, o que dizia: vamos lá, esse Deus é isso, esse Deus é aquilo, a história desse é essa, mas essa aqui eu não conheço não, vamos passar, esse Deus aqui eu não conheço. Aí aparece Paulo conhecendo aquele Deus, o nosso Deus. Se convertem muitos gregos, inclusive o Dionísio, o Areopagita. Deus dá estratégia, irmãos. Só que esses gregos aqui é bem antes de Paulo, da história de Paulo. Os gregos, esse aqui quer ver Jesus, no capítulo 12. Só que parece que os gregos, eles parecem que olham para a aparência. Por ele ser grandão, fortão, começa, né? Não, eu só olho para alguém que tem o braço do meu tamanho agora. Não, eu só olho agora para quem é alto como eu. Não, eu só quero conversar com alguém que toma whey protein. Não tinha não na época. Eu só vou conversar com quem malha igual a mim. Aí ele olha para Filipe, eu imagino Filipe alto, bonito, porque eles vão direcionados para Filipe. Aí chega em Filipe: queremos ver Jesus, conhecer. Aí Filipe, eu imagino ele dando frio na barriga, e disse: agora, e eu não tenho essa intimidade com Jesus, mas eu conheço alguém que quando se converteu e foi chamado por Jesus, a primeira coisa que André fez quando foi chamado por Jesus, ele disse assim: Jesus, mostra-me onde o Senhor mora. E tem mais, Jesus disse: gostei, vamos lá em casa para tu conhecer minha casa.
Coisa boa, irmão, é quando nós somos chamados por Jesus, a gente quer logo conhecer onde é a casa de Jesus. Não sei se tinha café na época, mas eu imagino eles comendo alguma coisa com Jesus. Jesus contando as histórias dentro da sua casa. E ali André teve intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Ah não, mas para isso eu quero ser o primeiro. Tem até gente que diz assim: eu exijo ser o primeiro, porque eu botei a primeira pedra na igreja. Primeiro tijolo fui eu. Grande coisa, né? Mas André não. André disse: eis-me aqui, está aqui o teu servo. Aí Filipe, aí os gregos vão até Filipe. Filipe, rapaz, não estou entendendo muito não. Eu quero, Jesus? Espera aí. Aí ele vai lá: meu Deus, eu não consigo levar até Jesus. Mas como eu não consigo, eu vou levar pelo menos para quem pode, já levou vários e vai levar esses gregos para Jesus. Chama quem? André. Aí André leva os gregos agora para Jesus. Continuo dizendo: apareça pouco, mas toda vez que aparecer, apareça levando, trazendo alguém para Jesus. Aí olha a lição que Jesus dá aos gregos, a André e a Filipe. E para nós, agora que a gente lê. Olha o que Jesus diz: é chegada a hora. Jesus começa a contar novidade, porque os gregos gostam de novidade. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí os gregos: eita, nós vamos conhecer e vamos ser companheiro dele. Aí Jesus diz: mas tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Irmão, tu quer viver só? Quer não? Morra. Morrer como? Nicodemo perguntou. Como é que o homem pode morrer e nascer de novo? Tem alguém se sentindo só? Morra. Morra. Quem não foi batizado, busque o batismo para morrer. Busque Jesus para morrer. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Senão tu vai ficar só, viu? Está aqui, foi Jesus que falou, é Ele. Deus me defenda eu dizer o que não está escrito. Aí ele continua dizendo: mas se morrer, olha aí, se tu morrer, se eu morrer, dará muitos frutos. E tem mais: quem amar sua própria vida, vai perder, viu? Quem amar mais a sua vida neste mundo, vai perder. Agora, quem aborrecer a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Irmão, eu sei que aqui está cheio de irmãos que perde aniversário da sua família, perde. Os convites vêm e você diz assim: eu prefiro ir hoje cultuar Jesus. Mas a família não entende. Que é isso? É porque está escrito que você tem que aborrecer a sua própria vida. E a Bíblia diz que aquele que não amar mais a Jesus do que a sua própria esposa, do que a sua mãe, do que o seu pai, do que os seus filhos, não é digno de herdar o reino dos céus. Aborrecer. Aí ele continua e completa dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmão, eu fui no Templo Central, está com as 3 sexta-feiras, era um simpósio do discipulado, um curso, e lá no culto de doutrina um homem pregou, vindo ali do Rio Grande do Sul, e ele disse uma coisa, que passeando por Natal, o pessoal levando ele para conhecer, na entrada ele viu aquele monumento da estrela e dos 3 reis magos. Aí ele disse, quando viu, Jesus mandou ele olhar e dizer para a igreja, dizer para nós, disse para mim, dizer para nós. Ele disse que olhou e Jesus falou para ele, e ele lá no Templo Central ele disse assim, eu vendo a estrela guia, levando os reis magos até Jesus,
Jesus mandou dizer: se alguém se sente uma estrela, seja uma estrela guia e leve alguém até Jesus. Mas tem mais. Você foi chamado para levar alguém até Jesus. E a estrela guia, quando chegou lá, ficou parada, piscando assim, ó, chamando a atenção e dizendo: é aqui que Jesus está. Mas depois que os homens chegaram até Jesus, a estrela desapareceu. Se prepare, viu? Você quer ser estrela para desaparecer depois que levar alguém até Jesus. André apareceu só 3 vezes em textos bíblicos, André. Escrito o nome dele, 9. Mas tem uma coisa, André apareceu pouco, mas toda vez que aparecia trazendo alguém para Jesus. Digo novamente, apareça pouco, mas toda vez que aparecer, apareça trazendo alguém até Jesus. André, irmão, até na morte, quiseram crucificar ele no crucifixo, ele disse: desse jeito aí não, que eu não sou digno. Um X fizeram. Está lá André crucificado no X. Tem mais, não pregaram com prega, amarraram para ele passar mais de um dia e o sofrimento ser mais. Colocaram num lugar assim para todo mundo ver naquela cidade. Conta, não está escrito na Bíblia, conta os historiadores que André, mesmo na situação que estava, sofrendo, ali todo mundo passava, cuspia, todo mundo falava coisas contra ele, mas ele chorando de alegria dizia: eu estou partindo, mas quero dizer para você, o céu que eu estou indo é lindo, e eu quero te chamar para ir para lá também. Até na morte André queria levar alguém para Jesus. Hoje nós temos mais de 20 bandeiras de países, cidades, estados, que tem lá a cruz, que chamam de Cruz de Santo André. Inclusive de Fortaleza, lá de onde eu venho, tem assim um X, que ele diz que é a Cruz de Santo André. Muitos países têm lá a Cruz de Santo André, em homenagem a André. Um homem, professor da escola bíblica dominical, um dia Jesus disse para ele que ele fosse até uma sapataria pregar para um homem forte, parecia um grego, um romanozão. E ele disse: não, eu sou professor da escola bíblica, eu não tenho a chamada para evangelizar, não. Mas obedeceu e foi até lá. Quando ele chegou lá, ele viu que era um jovem de 19 anos dentro da sapataria. O nome desse homem, professor da escola bíblica dominical, se chama Edward Kimball, que ninguém nem quase conhece. A história do homem sumiu. Mas olha aí, ele vai chamar um homem de 19 anos, na sapataria ele fica assim, o homem vai ficar com raiva, vai ficar com vergonha, eu também, mas ele corre, pega no colarinho do jovem, começa a chacoalhar e diz: Jesus mandou ouvir, porque ele tem uma chamada na tua vida, e 15 minutos chacoalhando o homem, dizendo: Jesus mandou ouvir, pregar para tu, eu sou professor da escola bíblica, não tenho chamada para chamar ninguém, mas Jesus mandou te chamar. Aquele jovem de 19 anos, com aquele evangelismo mesmo fervoroso, se ajoelhou e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Edward Kimball, aquele professor da escola bíblica, some a história dele, mas aquele homem de 19 anos foi chamado de o príncipe dos pregadores. E aquele homem já estava com mais de 600 mil sermões escritos, e ele impactou 2 nações, os Estados Unidos da América e a Inglaterra, com o evangelho de Jesus Cristo. Não foi o professor da escola bíblica, foi ele que ficou com o nome em evidência, mas não tem nada não, aquele foi importante assim como esse também. Por isso, apareça pouco, mas apareça trazendo alguém para Jesus. Um diácono, para terminar, chamado John Egan, na Europa, gelo. Na Europa, irmão, quando está o gelo mesmo brabo, 2 palmos de gelo que não dá nem para abrir a porta, tem que pegar uma enxada, uma pá e quebrar aquele gelo. E aquele diácono, querendo ir para a igreja, está chegando a hora, e eu vou, e agora? Aí nós com a chuva não quer vir para a igreja. Aquele homem quebra o gelo, pega uma pá, pega uma enxada, eu vou arrombar essa porta de casa, fica tudo aberto, mas eu vou para a igreja. Enfrenta gelo e tudo, chega na igreja, abre, que ele tinha uma chave, reserva, e quando ele abre, não tinha ninguém. Chega o horário do culto começar, não chega ninguém. Passa 15 minutos, chega 12 crentes. E chega um jovem de 13 anos,
que ainda não conhecia Jesus. Aí aquele homem, John Egan, o diácono, com medo, disse: eita, o pastor não vem não. Vamos embora, povo, vamos embora. Vai ter culto hoje, não. Jesus diz assim: eu te trouxe até aqui para você realizar o culto hoje e pregar a minha palavra. Aí aquele homem se tremendo e disse: eita, Jesus, nunca preguei. Aquele homem abre a Bíblia e diz assim: ó, hoje eu que vou pregar e nós vamos cultuar, que eu vou dirigir o culto. O pastor não veio. Ele abre a Bíblia Sagrada no Isaías capítulo 45, versículo 22, e ele prega uma mensagem dizendo assim, ó: olhai-vos para mim e sejam salvos. Aí ele olha para aquele jovem de 13 anos, um adolescente que não era crente, olha para ele e diz assim, ó: pare de olhar para você mesmo e olhe para Jesus. Pare de olhar para você mesmo e olhe para Jesus. Aquele jovem adolescente de 13 anos vem e aceita Jesus, com 13 anos. 6 anos se passa, o diácono é esquecido o nome dele. Aquele jovem de 13, agora com 19, aquele homem também se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Spurgeon, que a gente hoje ouve muito falar dele. O outro lá que impactou os Estados Unidos da América, D.L. Moody e a Inglaterra. Esses foram evidenciados pelo mundo, mas aquele professor da escola bíblica, aquele diácono, ninguém conhece a história dele. Continuo e encerro dizendo: venha pouco, apareça pouco, porém, toda vez que aparecer, apareça trazendo alguém para Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.